Bom dia, boa tarde ou boa noite, capricornianos, ou todos aqueles que têm energia do Parlamento ou da política ou que se interessam pelos assuntos da política. Hoje estamos aqui mais uma vez para trabalhar os fundamentos do conhecimento da política como instrumento de segurança a partir daquilo que é mais uma reflexão astrológica ou uma leitura astrológica, não é uma leitura de tarô, é uma leitura astrológica referente aqui a quatro datas que eu quero trazer e que são interessantes aqui do ponto de vista das oficinas superiores, até porque estamos a tratar da fundação de uma associação em 24 de março de 1896, plena época da Belle Époque, e daqui vamos essencialmente ver a questão política, a evolução política, as transformações, o momento atual, 24 de março de 2024, e depois 24 de março de 2090, e que transformações é que estão efetivamente a ocorrer entre o período que vivemos na Belle Époque, uma época dominada pelo pré-Primeira Guerra Mundial. 24 de março de 2024, estamos em vias de estar na Terceira Guerra Mundial, e 24 de março de 2090, quando todas estas transformações tecnológicas, absorções já estiverem plenamente incorporadas, de acordo com aquilo que também será uma evolução que se espera que aconteça nos próximos anos, possivelmente já numa fase mais pacificada. Seja como for, todas estas épocas marcam estruturas, marcam instituições, marcam transformações, é sobre isso que queremos refletir, perceber o que foi aquele tempo, o que é este tempo e o que será o tempo futuro. Assim, sem mais longas, passamos obviamente aqui ao estudo e estrutura daquilo que são as várias épocas. Começamos aqui com a data de 24 de março de 1896, e olhamos aqui para este mapa e percebemos aqui claramente que esta era uma época muito tensionada, em que, sobretudo aqui entre dois movimentos claros, em que tínhamos os grêmios e as igrejas aqui muito tensos com aquilo que era a Casa dos Valores Económicos, a Casa 2, a Casa 6 marcada também aqui por tensões grandes entre aquilo que era o que se pensava publicamente e a forma como se servia ao outro, onde havia uma transformação com Plutão, mas também aqui a nível dos relacionamentos, uma visão muito idílica, muito fantasiada daquilo que era a forma de comunicar com o outro, com este Neptuno na casa 7 em Gêmeos, que obviamente contrastava com quer Vênus, quer Mercúrio na casa 3 em Peixes. Portanto, a comunicação que era feita a partir, se calhar, de valores e até de um trabalhar essa mesma comunicação muito preocupada com o outro e pouco preocupada em refletir alguma autenticidade. Aliás, a falta de autenticidade é transparente em todo este mapa. É um mapa onde se vive de jogos de sombras. Ao mesmo tempo, o que é bastante evidente, embora não muito, porque nós temos aqui, sobretudo, tensões. Aliás, nós não vemos aqui uma única oposição neste mapa. Nós vemos aqui quadraturas aqui que são feitas por Saturno na casa 11 em Escorpião e Urano na casa 12 em Escorpião, com Marte na casa 2 em Aquário, e depois vemos aqui o já referido Neptuno, casa 7 em Gêmeos, e o Plutão em Gêmeos, casa 6, com os já referidos Vênus e Mercúrio em Peixe na casa 3. E essencialmente estão aqui as tensões. Podemos também aqui encontrar alguns elementos de solidariedade através de trígonos que surgem essencialmente entre este Sol em Carneiro, porque estamos aqui, obviamente, 24 de março, já em pleno Carneiro, e efetivamente existe aqui alguma solidariedade com esta Lua e este Júpiter em Caranguejo na casa 8, com o Urano na casa 12 em Caranguejo, porque é água, e, mais uma vez, Vênus e Mercúrio em Peixe, casa 3. Casa 3, casa 8 e casa 12, e que acaba por formar aqui, com a casa 4, um conjunto de solidariedades e de estruturas que mesclam um bocadinho com aquele conflito entre o politicamente correto, aqui da casa 7, e a verdadeira intenção da casa 3, a verdadeira comunicação oculta, digamos assim. Isto marcava um bocadinho o que se passava em 24 de março de 2024, antevéspera, se nós pensarmos bem, o tempo do Bismarck. A Alemanha armava-se, a França armava-se, a Inglaterra continuava toda poderosa com o seu império ultramarino, época vitoriana, tínhamos, do ponto de vista cultural, o romantismo,
E se pensarmos bem, ainda se via aquela época de acreditar-se no romantismo, até inclusivamente na política e nas estruturas políticas. Daí, se nós olharmos aqui para a Casa 10, está dominada por Balança, e Balança tinha muito que ver com a identidade de cada um destes impérios, o que cada um destes impérios representavam. Estávamos, no entanto, na antecâmara, nas antevésperas, digamos assim, da Primeira Guerra Mundial. Passamos então agora para o momento atual. Estamos praticamente na Terceira Guerra Mundial e as tensões que temos são entre uma Lua, aqui basicamente, praticamente na cúspide da Casa 10, uma Casa 10 dominada por Virgem e não por Balança, embora a Balança domine praticamente toda a Casa 10. E não deixa de ser interessante porque se a Casa 10 é dominada por Virgem, a Casa 6 é dominada por Touro e a Casa 2 é dominada por Capricórnio. E se olharmos para o mapa anterior, era basicamente as posições que tínhamos, pelo menos a nível de Casa 2 e de Casa 6. Isto dá-nos alguma ideia de que, de facto, Capricórnio, que rege a política e que rege a Casa 10, encontra-se sob a Casa 2, a Casa dos Recursos. E temos aqui Plutão, o destruidor, mas já está em Aquário. E esta passagem de Capricórnio para Aquário, ou esta passagem, se quisermos, da era de Peixe para a era de Aquário, está de facto a modificar todas as estruturas e tudo aquilo que existe. Essencialmente, continuamos a ter Saturno e aqui Neptuno, os outros podemos dizer que acabam por ser muito influenciados por estes dois planetas, um social e outro transpessoal. E se pensarmos bem, nós continuamos a ter os planetas mais, digamos assim, determinantes, tal como nos meses passados, aqui nestas tensões, que agora já são de solidariedade, entre esta dupla, que está em Touro, nomeadamente temos aqui Urano e Júpiter em Touro, casa 6 e cúspide da casa 5, já está a entrar aqui no palco, e isto tem a ver com os bots, com o aparecimento dos apresentadores virtuais, tem a ver com a Bitcoin, tem a ver com as blockchains, tem a ver com a desmaterialização daquilo que é a economia, a tecnologia, os serviços e agora até inclusivamente a atuação em palco. Isso está em tensão com esta Lua em Virgem e com a estrutura que queremos dar de um ponto de vista daquilo que é o futuro, as teses, quer nas universidades, quer nos parlamentos, que caminho é que queremos dar, que nova política é que queremos aqui iniciar, com as pessoas ou sem as pessoas, e aqui está em causa o transhumanismo, e ao mesmo tempo a manutenção desta fantasia que encontramos na casa 3 e 4, e atenção que estamos a falar da casa da comunicação e a casa dos traumas ou da infância, que são casas do fundo do céu, onde temos Marte, onde temos Saturno, onde temos Vênus, onde temos também, aqui mais relevante, tudo em peixes, entenda-se, o seu próprio regente, que é aqui o Neptuno. E Neptuno em peixe é sempre um tempo de fantasia e ao mesmo tempo de sofrimento escondido. Temos uma tendência para sublimar ou para exagerar aquilo que é uma reunião perfeita de diversidades, quando na verdade o que temos são tensões tremendas com o sentir interno desta lua, não é? Em Virgem, que é muito organizada, muito meticulosa e que nos mostra todas as falhas. É um pouco isto que estamos a viver, à beira de um conflito. Se olharmos este mapa ao lado, onde temos o confronto entre, isto é um mapa conjunto ou conjugado, não é uma sinistria, porque estamos, obviamente, aqui a fazer uma análise de astrologia mundana e não da astrologia pessoal. Mas se olharmos para isto, temos aqui de um lado a conjugação de dois mapas. De um lado temos o mapa de 24 de março de 1896 e do outro 24 de março de 2090. Duas épocas onde eu faço aqui notar um aspecto que para mim é determinante, que é, aqui na casa 8 temos Saturno em Aquário e temos aqui o Plutão em Capricórnio, perdão, Escorpião, na casa 5. E reparem, casa 8 com casa 5, e termos aqui o Plutão na sua própria energia, o Saturno dominado pelo Aquário. Isto é a mudança de épocas, é a transformação, ela está aqui clarinha, e temos aqui a mudança e a inversão completa de todos os valores.
Se pensarmos nisto, pensamos como da Belle Époque passamos de uma era de peixe para uma era de carneiro, passando pelo aquário. 2090 era de carneiro, 1896 época de peixe e agora, este momento, 2024, estamos em aquário. Portanto, a transformação e passagem entre três épocas. Passamos agora finalmente para o que é que vai acontecer em 24 de março de 2090. E aquilo que podemos ver, essencialmente, é que temos uma coerência muito grande. Ou seja, aquilo que ganhamos com toda a transformação destes quase 2 séculos é uma coerência muito grande. Portanto, aquela fantasia que existia desapareceu. Ela institucionalizou-se. Ou seja, aquilo que era novidade, que foi Plutão, hoje é Saturno. Nas relações, termos a capacidade de ser diretos, de ser igual a nós próprios, sermos verdadeiros, passou a ser a regra. O Quirino está também aqui em Caranguejo, nesta mesma casa, o que significa a capacidade de ir aos traumas é onde temos que ir buscar o nosso trabalho. Reparem como este mapa é limpo, de um ponto de vista de termos a energia de fogo na casa 1, na casa 5 e na casa 9, termos as energias de ar na casa 3, na casa 7 e na casa 11, e ao mesmo tempo, se olharmos para a estrutura que aqui encontramos, a facilidade com que os elementos se interligam. As poucas oposições que temos são entre a expansividade na casa 1, que é a casa da imagem pessoal, e aquilo que é o Urano da casa 3, talvez a comunicação que isto desperta faz tensões internas, e encontramos essencialmente aqui este Marte, que está na casa 4 em peixe, o que significa que a conflitualidade mais latente que pode existir é entre a exposição interna dos próprios sentimentos e aquilo que é a expansão do conhecimento público, da transformação daquilo que foram as épocas e o seu estudo de um ponto de vista académico. Ou seja, temos aqui tensões muito saudáveis em que já se discute de forma desabrida aquilo que foram os tempos para trás e se constrói uma sociedade nova. E é isto que, de facto, queremos chegar. Este momento em que institucionalizamos uma comunicação verdadeira, em que, se olharmos aqui para a Casa 10, temos Virgem, temos a prática do serviço enquanto princípio essencial da política. Isto é o que devemos querer atingir. E realmente, se isto realmente chegarmos lá, enquanto civilização, significa que demos um salto em frente na evolução e também na evolução política. É com esta reflexão que vos quero deixar. É interessante nós vermos onde é que estávamos lá atrás, onde é que vamos chegar, e se assim for, praticamente 200 anos depois da loja ter sido fundada, teremos grandes perspectivas. É isso que eu espero. Vemo-nos em abril para mais uma reflexão aqui à volta da astrologia. Até lá, despeço-me e tudo de bom para vocês.